Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Henrique e vamos dar continuidade à resolução de questões envolvendo porcentagem, tá? Continuando a ideia, as questões que estamos resolvendo estão envolvendo esses 5 tópicos aqui, certo? Cálculo de porcentagem, aumentos sucessivos, desconto e descontos sucessivos, tá certo? E agora vamos para a questão 4, certo? Questão 4 nos traz essa aparência aqui. E o que é que ele está pedindo? Vamos lá. Calcule quantos por cento. Faltou dar uma separadazinha aqui, mas está de boa. Calcule quantos por cento um número é de outro. Então veja só. Essa questão aqui está querendo a porcentagem do valor, certo? Então veja que 3 é quantos por cento de 6? Nós temos duas maneiras para resolver esse tipo de questões. Note que o cálculo de porcentagem, ou a gente calcula a porcentagem do valor, ou a gente encontra a porcentagem que se refere àquele valor. Então vamos ver como é que fica isso aqui, tá? Os três casos, vamos calcular envolvendo um macete. Que macete é? Eu quero que vocês gravem isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu quero que vocês gravem essa ideia aqui, ó. Quero todo. Se vocês gravarem isso, as coisas vão ficar tudo mais simples pra gente. Eu quero todo. Isso para quê? Para a gente encontrar a taxa percentual de um valor para com o outro. Então, esse quero é o que a questão vai estar pedindo para a gente encontrar a porcentagem, tá? E esse todo vai ser o todo da questão, o valor geral, o valor total, tá certo? Então, vejamos, voltando para a tela inicial, 3 é quantos por cento de 6? Olha aqui. Primeiro, eu tenho que tirar as informações. Como é um enunciado curto, então eu tenho que o 3 é o que ele quer, né? Que transforma em porcentagem. Ele quer saber esse porcento aqui. E nos dá esse valor 6 aqui, ó. Então, olha só. O que é que ele está pedindo ali? O que é que a gente transforma? Esse 3 em porcentagem. Na verdade, não é transforma. Que encontre qual é a porcentagem dele com relação ao 6, né? Então, as duas informações que eu tenho é o 3 e o 6. Ó, vamos tirar os dados aqui. 3 e 6. Quem é o quero e quem é o todo? O objetivo é encontrar esses dois. Se você conseguir entender quais são esses dois no enunciado da questão, acabou a questão, tá certo? Então vamos lá. O todo eu já sei que é quanto? É 6. O que eu quero? O que a questão está querendo? O 3 é quantos por cento de 6? Então a questão está querendo a porcentagem do 3. Então o quero é o 3. Então o quero é 3 e o todo é 6. E agora é só você dividir quero dividido pelo todo. Por isso que eu falo quero todo. Estou dividindo, ó, quero todo. O quero é 3 e o todo é 6, ó. Agora é só fazer a divisão, tá? Deixa eu fazer essa divisãozinha aqui do lado. Ó, 3 dividido para 6. Como ele não dá para dividir o 3, não dá para dividir para 6, a gente acrescenta o 0 no dividendo e 0 e a vírgula no quociente. Agora, 30 dividido para 6 dá 5. 5 vezes 6 dá 30 e 30 menos 30 vai dar 0, certo? Então, aqui o valor ele é 0,5. Notem que ainda a gente não encontrou a porcentagem. O que a gente encontrou aqui foi só o número decimal. Para a gente transformar isso aqui em porcentagem, o que a gente faz? É só multiplicar por 100. Multiplicando isso aqui por 100, encontramos quanto? 50%. Beleza? Então, a mesma coisa a gente vai fazer B, C e qualquer outra questão que pede a porcentagem que se refere a um valor, certo? Então, é só entender a ideia do quero todo. Olha aqui a letra B. Quem é o quero e quem é o todo aqui? É só procurar as informações do texto, tá? As informações do texto. Eu tenho o 12,
que é o quê? 12, ele quer saber qual é a porcentagem do 12. E tem o 15. Então, as duas informações que eu tenho, os dados, são 12 e 15. Quem é o que eu quero? Quem é o quero aqui? Quem é o todo? Ó, o todo eu já sei quem é, que é o 15. Tá? O que eu quero? A questão está pedindo o quê? Ela quer o 12 em porcentagem. Quanto é a porcentagem do 12? Então, o que eu quero é 12 e o todo é 15. Então, é só dividir. Agora, quero dividido para todo. O quero é 12, o todo é 15, então vai ficar 12 dividido para 15. Fazendo essa continha aqui ao lado. Ó. Se quiser simplificar, dividir aquilo ali por 3. Também daria tranquilo, tá? Mas vamos para aqui. Ó. 15. O 120 ele não dá para dividir. Perdão, o 12 não dá para dividir para o 15. Acrescenta 0 no dividendo e 0, no quociente. Agora é só você dividir 120 dividido para 15. É só observar quantos 15 cabe dentro do 120, tá? Só para ter uma ideia, é só ir somando. 15 mais 15 mais 15, eu procurar um valor que multiplicado, o 15 chega bem próximo ou exatamente do 120. Nota que se eu somar 2, 15, então vai dar 30, né? Então isso quer dizer que vai dar 4, então vai dar 8, né? Então vai dar 8 o resultado, que 8 vezes 15 vai dar 120. 120 menos 120 vai dar 0. Então o resultado aqui é 0,8. Para transformar esse número decimal, a gente já viu, ó, transformar esse número decimal em uma porcentagem, a sua forma percentual, é só multiplicar por 100, que vai dar 80%. Certo? Então, nota que é muito fácil isso aqui. Não tem bicho de sete cabeças. Aqui. É só gravar a ideia do quero tudo. Lembrando que vocês poderiam também resolver isso aqui pela regra de 3. Eu já deixei um vídeo aqui no canal, publicado, fazendo esses tipos de conta, tanto pela regra de 3 quanto pela essa dica do quero tudo, tá? Só que como é mais fácil essa maneira, então a gente está resolvendo por ela, tá certo? Mesma coisa na letra C. Vamos tirar os dados. Os dados a gente já sabe, né? Quais são eles? Ó, tem esse 60, que é o que a questão está pedindo, ó. Quer saber 60, a porcentagem dele, quantos por cento, ó. É isso que a questão está pedindo. E a questão já outra informação, dá 80. Então, tirando os dados aqui, 60 e 80, quem é o todo? Claro, 80, e quem é o que eu quero? 60, tá? É só dividir um pelo outro. 60 dividido para 80, corta o 0 com 0, se quiser, tá? E aí faz a divisão, que vai dar 0,75. Deixa eu só fazer essa divisão aqui ao lado, tá certo? 60 dividido para 6. 6. No caso lá estava 60 dividido para 80, ó. A gente cortou esse 0 com esse 0. Ficou o quê? 6 dividido para 8. Agora, é só dividir 6 para 8. Vou fazer essa continha aqui embaixo. Tá? Ó, 6 dividido para 8. Não dá para dividir o 6 para 8. A gente acrescenta 0 no dividendo. 0, no quociente. Aí agora eu tenho 60 dividido para 8. Vai dar o quê? 7. Tá? É o valor da divisão. 7 vezes 8 vai dar quanto? 56. 56 para 60 vai dar 4. Agora note que o 4 não dá para dividir para 8, então acrescenta 0. 40 dividido para 8 vai dar 5. 5 vezes 8 dá 40, para 40 nada, tá? O resultado é 0,75. Então aqui 0,75. Esse é o valor da divisão, tá certo? Isso aqui é o número decimal e agora é só multiplicar por 100 que você encontra a porcentagem de 75%. Certo? Então, voltando para a tela anterior, então fizemos essa divisão já aqui, deu 0,75. Isso aqui vai dar 75%, certo? Então, dando continuidade, questão 5,
a mesma coisa das outras que a gente fez, tá certo? Aí, algo para a gente gravar isso aqui. Ó. Veja aqui, sabendo que x% de y é igual a y% de x. Calcule. Será mesmo que se eu calcular 70% de 50, será que vai dar o mesmo valor de 50% de 70 reais? Vejamos, tá? Vamos para a letra A. Calculando, né? A gente calculou, a gente já fez. 70% de 50 reais, transforma 70% em fração, 70 sobre 100. A preposição de, isso aqui, ó, é uma multiplicação na matemática, vezes 50. Abaixo do 50 tem o número 1, agora é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 70 vezes 50 e 100 vezes 1. Vai ficar 3.500 dividido para 100. Então, ou corta esses zeros aqui, tá? Ou você corta esses dois zeros aqui, e sobraria só o quê? Só o 35 sobre 1, que dá 35. Ou você usa mais uma vez aquela ideia da vírgula. Onde é que está a vírgula ali? Está depois do 3.500. Ela desloca quantas casas e para que lado? 2 casas para a esquerda. Tá? Então vai ficar 35,00. 35,00, vamos supor que aquele 50 seja dinheiro. Então, 35 reais. Será que eu fazendo o contrário? Fazendo isso aqui, ó. Fazendo não mais 70% de 50, mas sim 50%, ó. 50%. Deixa eu abrir uma telinha aqui pra gente. Ó. Fazendo o contrário, ó. Vou colocar aqui. Veja só. Se, como nós tínhamos no início, era 70% de quê? De 50 reais. Vamos colocar assim, tá? A gente fez esse cálculo e a gente obteve o valor de 35 reais. Foi isso? Agora vamos fazer o contrário, que o enunciado disse. Então, será que se eu calcular 50% de 70 reais, será que eu vou encontrar o mesmo valor de 35 reais? Vejamos, vamos fazer esse cálculo aqui, certo? Vamos fazer esse cálculo. Então, transformando 50% em fração, eu vou encontrar 50 sobre 100, tá? Essa preposição de aqui é uma multiplicação e repete o 70. Tudo bem até aí? Então, lembrando que abaixo do 70 eu tenho o número 1, só para ajudar nas contas. Então, eu vou multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, tá? Eu vou encontrar o seguinte, ó. Eu vou guardar esse zero aqui e esse outro zero aqui. Vou separar um pouquinho, tá? Então, só vai sobrar o quê? Só vai sobrar o 5, só vai sobrar o 5 e só vai sobrar o número 7. Então, 5 vezes 7 dá 35. E agora eu vou devolver esses outros dois zeros que eu retirei no início aqui ao lado. Ó. Então, dá 3.500. Tudo isso aqui dividido por quanto? 100 vezes 1 vai dar 100. Então, ou você usa aquele procedimento de deslocar a vírgula para a esquerda tantas casas, duas casas, nesse caso aqui, ou você pode cortar os zeros, tá? Vou usar o modo cortar o zero para agilizar os caminhos, tá? E no final a gente encontrou o que ali? Resultado final, sobrou 35 sobre 1, que o resultado é 35 reais também. Então, observe que 70% de 50 reais é o mesmo que 50% de 70 reais, tá certo? Então, vamos voltar para a tela anterior. Então, isso aqui, fazendo o contrário também, se eu fizer só o que a gente fez lá na tela
na tela de rascunho, fazendo 50%. De quanto? De R$70, eu vou encontrar também 35, certo? Fazendo a mesma coisa na letra B e na letra C, você vai encontrar as mesmas ideias, tá certo? Então, lembrando que se eu fizer 88% de 25, esse valor vai ser o mesmo de 25% de quanto? De 88. Assim como 120 de 30 é a mesma coisa de 30%, 30% de 120, certo? Vamos lá, vejamos como é que fica a letra B. Letra B vai ficar 88% de 25. 88% é 88 dividido para 100, vezes 25. Lembrando que abaixo do 25 nós temos o número 1. Agora é só multiplicar o de cima com o de cima, que é 88 vezes 25, e o de baixo vezes o de baixo, que é 100 vezes 1. Encontramos 2.200 dividido para 100, faz o esquemazinho da vírgula para deslocar para a esquerda duas casas, a vírgula se encontra ali, vai deslocar duas casas, porque está dividido por 100 o valor, então vai ficar R$22, tá? Mesma coisa se fizesse o contrário, certo? A letra C segue a mesma ideia, tá? Ó, letra C, calculando, vou calcular 120 de R$30, 120 é a mesma coisa de 120 sobre 100, vezes 30, lembrando que abaixo do 30 nós temos o número 1, e multiplico de cima com de cima, que é 120 vezes 30, e multiplico de baixo com de baixo, que é 100 vezes 1. E aí eu vou encontrar 3.600 dividido para 100, fazendo o esquemazinho da vírgula, vai dar 36,00, tá certo? E a mesma coisa, letra D, certo? A letra D segue o mesmo padrão, certo? Então vejamos, questão 6, tá? Questão 6, a questão 6 segue a mesma coisa das outras. Agora vamos dar uma lida, tá? Nessa questão. Fábio trabalha como advogado em um escritório e ganhou um bônus no final do ano no valor de R$7.500. Sabendo que no ano seguinte o seu bônus terá um aumento de 20% em relação ao ano anterior, quanto Fábio irá ganhar? Então veja só. Primeiro, Fábio, ele ganhou um primeiro aumento, ó, ganhou um bônus, na verdade, tá? No valor de 7.500 no final do ano trabalhado. Sabendo que no ano seguinte, ele terá um outro aumento, uma outra bonificação. De quantos por cento? De 25% em relação ao ano anterior. Então, observa que um primeiro aumento é como se ele teve dois aumentos, tá? Dois aumentos ele teve. Então, a gente já sabe qual é o valor desse primeiro aumento e a gente falta descobrir quanto foi o segundo aumento, né? Então, vejamos aqui, tirar os dados da questão. Ganhou um bônus inicial, tá? De 7.500. No ano seguinte, ganhou mais um bônus, agora de 20% ao ano anterior. Agora vejamos como é que fica. Calculando a ideia, tá? Vai ficar assim. Vamos calcular os 20% do valor que ele ganhou no ano anterior. Então, sabendo que no ano seguinte o seu bônus será ou terá um aumento de 20% em relação ao ano anterior, então a bonificação desse valor aqui. Então, se calcular 20% de 7.500, o 20% a gente transforma em fração, vai ficar 20 sobre 100, né? Ó, 20 sobre 100 e multiplica pelo 7.500. Lembrando que o 7.500 tem o número 1 embaixo, então é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, multiplicando de cima com o de cima vai dar 150.000 e de baixo com o de baixo, 100 vezes 1 vai dar 100. Então, aquele processo, ou a gente corta os zeros, tá? Aqui, a gente poderia cortar esse zero aqui, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. E daí a gente ficaria só com 1.500, tá?
Ou a gente poderia fazer aquele esquemazinho da vírgula. O esquemazinho da vírgula ficaria como? A vírgula está no final do 150 mil. Como está dividido por 100, essa vírgula vai deslocar para a esquerda 2 casas, tá? Então vai ficar 1.500. Esse é o valor do aumento dos 20%. Então, ora, se a questão quer saber qual será o aumento de Fábio, quanto ele irá ganhar de bônus, 1.500, tá? Mais o aumento que foi, no caso, o aumento foi de 1.500 e o valor anterior que ele ganhou de 7.500. Então, totalizando 9.000 reais. Esse foi o valor que Fábio recebeu de bônus nesses aumentos que ele teve, nessas bonificações, tá certo? Então, terminamos mais um bloco. No próximo vídeo, daremos continuidade à resolução das questões de porcentagem, envolvendo cálculo de porcentagem, desconto, acréscimos sucessivos, tá? Tanto do bônus, no caso, quanto de desconto, quanto de aumento de acréscimos, tá certo? Então, pessoal, valeu, até a próxima aula.